No Porto Santo há 2 casos ativos de Covid-19, entretanto 2 pessoas já se recuperaram. Os primeiros dos casos, esses já estão recuperados. Nesta altura tenho em direto Rogério Correia, é o médico responsável pela saúde pública na ilha do Porto Santo. Muito boa noite. Pergunto se estes 2 casos positivos estão a provocar também, naturalmente, preocupações com eventualmente outros casos suspeitos aí no Porto Santo. Acho que, apesar de tudo, bastante menos que no outro caso. Porque o outro caso, um casal que nós, na nossa investigação, tivemos cerca de 30 contactos em sectores importantes, como os bombeiros, assim por exemplo. Este caso já estava em quarentena quando fizemos o diagnóstico e temos só 7 contactos a serem investigados, que felizmente os primeiros testes deram todos negativos nestes 7 contactos. Pelo menos hoje não podemos dizer que estes 7 contactos tenham tido transmissão, e julgo que não vão ter, até porque os 2 novos casos, como estão assintomáticos, já com uma quarentena de 2 semanas e mais uns dias, porque não tivemos barco devido ao mau tempo de quinta-feira e só fizemos os testes sábado, já quando fizemos o diagnóstico, vá com 17, 18 dias após o início da quarentena e assintomáticos, eu estou convencido que nesta semana, próxima semana, vão ser mais 2 casos que vamos dar alta, porque vão estar com 2 testes negativos. Dr. Rogério, fala-se muito nestes 2 casos, supostamente pessoas que não fizeram a sua quarentena aí no hotel, mas fizeram em casa. São situações que já foram explicadas inclusivamente hoje na conferência de imprensa do IA Saúde. Em que medida que esta exceção, de facto que é uma exceção, foi aplicada aí no Porto Santo? Eu não considero esta exceção, eu penso ao contrário. O objetivo é a quarentena, o objetivo é isolar as pessoas. As pessoas podem estar isoladas num barco, num hotel, em casa, o que tem que haver é garantias de que estão isoladas e têm condições para estar isoladas. Depois, onde ficam isoladas é aquela onde dá mais garantias, aquelas onde se sentem melhor. Eu posso lhe dizer que tenho 19 em casa e 10 só no hotel. Desde que me deem garantias que fazem a quarentena, o objetivo é a quarentena. O hotel não cura nada, não é? O hotel assim não evita nada. A quarentena respeitada é que realmente é o mais importante. E desde que me deem garantias que a quarentena é respeitada, e neste caso foi, e como ainda por cima, porquê que foi? Porque este caso dava-me todas as condições. Uma casa só para eles, e ainda por cima a logística de uma criança com 9 meses, com as pepinhas, com os prés a ir e a vir, ia ser muito mais confrangedor e muito mais perigoso e muito mais contaminador com estas tacinhas do pré a ir e a vir, se ficassem assim no hotel. As quarentenas são decididas analisando exatamente as circunstâncias e os diversos locais. O que interessa é que haja Dr. Rogério Correia, estas pessoas cumpriram a sua quarentena na íntegra. É que chegou-se a falar, inclusivamente, numa determinada altura, que eventualmente as pessoas terão vindo, inclusivamente, ao Funchal. Isso corresponde à verdade? As pessoas vieram ao Funchal em março. E após terem vindo ao Funchal, exatamente por terem vindo ao Funchal e terem estado uma semana aqui no Funchal, foi decidida a quarentena preventiva em casa, porque havia assim condições assim para isso. Ao fim dessa quarentena, decidimos fazer de 14 dias, decidimos fazer o teste, que foi atrasado uns 2 dias devido ao mau tempo e à falta de barco. E ficámos muito surpreendidos, porque eram assintomáticos, não tinham queixas, era uma quarentena puramente assim preventiva, quando os testes deram assim positivos. Portanto, eles terão contraído a doença, a origem da doença. Será que terá sido aqui no Funchal? Isso está em investigação, obviamente, é um caso recente. Obviamente, eu estou a investigar no Porto Santo e hipóteses, mas é muito longínquo, porque a partir que o link seja lá, mas estamos a investigar e, naturalmente, a Autoridade de Saúde assim do Funchal, o meu amigo e colega
aqui do Funchal, o Dr. Maurício, está a investigar o eventual link que tenham tido. Agora, a quarentena foi exatamente por terem saído da ilha e estarem a regressar à ilha. Dr. Rogério Correia, há também uma outra questão que se fala eventualmente de 3 tripulantes, salvo erro 3, de uma embarcação de um iate que estaria aí no Porto do Porto Santo e que eram naturalmente pessoas de fora e que andaram por aí e que estavam a gerar alguma preocupação junto da população. O senhor também tem conhecimento disto? Sim, foram feitos quando foi denunciada a situação, tentaram entrar à revelia no Porto Santo, a polícia apanhou-os a tempo e horas. Resumindo a história, houve várias tentativas assim de entrada que foram encaminhados ao barco, porque, como se sabe, a lei assim não permite que os barcos atraquem e entrem no Porto Santo, não vão entrar assim por aí, que é um trabalho que não me compete, só me compete dizer que não podem entrar ou dizer quando é que podem entrar, mas compete-me o seguinte: fui feito testes, e que é o mais importante em termos assim, de saúde pública, fui feito testes a estes 3 marinheiros e aos seus contactos assim tratados, foram todos negativos, não têm risco para a transmissão da pandemia, porque do último porto que saíram foi há mais de 3 semanas, com testes negativos, em bom estado de saúde, portanto não há hipótese de ter transmitido o Covid. Isto é o aspecto de saúde pública. O aspecto de ficarem no Porto, vão ter que ficar no Porto, isso compete às autoridades mantê-los lá. Dr. Rogério Correia, uma última questão relativamente às quarentenas obrigatórias para quem chega aí ao Porto Santo. Falou-se por estes dias também na questão dos trabalhadores da construção civil. Foi uma orientação sua, uma indicação sua de que, de facto, quem chegasse ao Porto Santo, mesmo neste caso os trabalhadores da construção civil, obrigatoriamente teriam que fazer quarentena? Não, é um despacho assim do Governo do dia 20 de março, que diz que todas as pessoas que entrassem no Porto Santo faziam a quarentena. Claro que acho que é uma medida correta, mas é mérito assim do Governo, é despacho assim do Governo e a política do meu assim, secretário em relação ao próprio aeroporto e ao Porto Santo para proteção da nossa saúde. Mas como sabem, ainda ontem o secretário admitia que de facto estes trabalhadores não fizessem quarentena e depois mais tarde então alterou a posição. Eu não vi a conferência assim de imprensa anterior, vi o comunicado, mas o que eu conheço em toda a prática, e é mais importante do que uma situação pontual e uma descrição que tenha feito em uma conferência assim de imprensa, é uma prática de contenção de as pessoas que entram assim na Madeira irem para a quarentena, e não vi que houvesse nenhuma mudança nos últimos tempos. Devo acrescentar que a prática do Porto Santo tem sido esta, com os trabalhadores da construção, obviamente, porque até outros que são mais importantes ao Porto Santo, até como médicos, têm que ir com todas as garantias, com testes feitos, pilotos, técnicos assim de manutenção importantes, que são para situações vitais do Porto Santo. Esta garantia é dada de que não são contaminadores, fazendo testes, mantendo-os isolados enquanto trabalham, acompanhando a polícia e nós, enquanto eles estão no Porto Santo, para não haver esse mesmo risco. Doutor, só uma última questão. Até quando é que, do seu ponto de vista, esta obrigatoriedade de quarentena aí no Porto Santo deve manter-se? Porque o Porto Santo, imagino que não vai ficar eternamente nesta situação. Eu julgo que depende da evolução da pandemia. Eu não sou futurologista, é muito difícil. O Porto Santo, o que eu acredito em relação ao Porto Santo é que rapidamente estes 2 casos estarão curados. Vou estar atento a que não apareça mais, vou estar atento às entradas no Porto Santo para não haver assim transmissão, porque se ao fim de 2 quarentenas, das pás 4 semanas, e nem tiver mais nenhum caso, eu estou convencido, eu sei que dentro do Porto Santo, segundo aquilo que se conhece cientificamente, os conhecimentos atuais,
eu não terei nenhum caso em casa. Portanto, eu tenho, e caminha-se tudo assim nesse sentido. Portanto, o que eu terei que impedir é que me metam o vírus aqui dentro de casa. Não é? E vou fazer um grande esforço para isso, controlando as entradas do Porto Santo, com o mesmo afinco que tive até agora e com o mesmo afinco que o Governo Regional tem posto em relação ao Porto Santo e à Madeira. Rogério Correia, muito obrigado também pela sua participação mais uma vez aqui. Só uma pequena coisa. Eu não posso hoje, por obrigação, estar a festejar, mas queria dar oportunidade, queria daqui desejar os parabéns à minha sogra que faz anos hoje. Há genros que ainda gostam de sobras. Obrigado. Muito obrigado, Rogério Correia. Naturalmente, parabéns também para a senhora. A entrevista com o delegado de saúde na Ilha do Porto Santo.